Queridos, nós estamos no ano da compaixão e eu tenho certeza de que será o melhor ano de nossas vidas, amém? Independente do que as pessoas podem dizer, independente do que a imprensa possa dizer, será o nosso melhor ano, porque o Senhor disse, lá em João 14, 13, 14, ele disse: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Lá em João 16, 24 diz: até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Lá em 1 João 5, 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se você crê nessa palavra, profetize na vida do seu irmão agora e diga assim: em nome de Jesus, conforme a sua palavra, eu creio que este ano será o melhor da sua vida. Agora você vai profetizar na sua vida e na vida da sua família. Você vai falar: Pai, peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que este ano seja o melhor ano de nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado através de nós, pois através de nós, com a atuação do Espírito Santo, milagres familiares acontecerão, milagres financeiros acontecerão, curas acontecerão, e o que ainda não vemos e não vivemos, nós veremos e viveremos. Aleluia! Aplaudam o Senhor pela palavra dele, porque a palavra dele é viva, é verdadeira, e ele se faz presente aqui entre nós, e nós somos gratos ao Senhor. Amém? Queridos, tem alguém nos visitando aqui hoje? Tem alguém que está nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Não? Você que está nos acompanhando aí, que você possa sentir, perceber a presença do Espírito Santo, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, e da mesma forma que ele está aqui, ele está aí com você, amém? Queridos, a Mona já falou sobre a livraria, então que vocês possam estar procurando ali a Ellen. E eu quero que vocês lá abram a Bíblia em 1 João 3, 1. E vocês vão deixar aberto nesta passagem, porque é a passagem que nós vamos compartilhar hoje. 1 João 3, 1. Amém? Encontraram? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Queridos, que alegria ao ler este versículo. Eu não sei se você sente essa alegria, mas o meu coração, a minha alma, o meu espírito, ele se alegra por saber que eu sou filha de Deus. Será que você consegue sentir a presença do Espírito Santo? Será que você consegue sentir esse mover neste momento? Porque eles, a Trindade, estão aqui. A palavra de Deus nos diz isso. E eu quero neste momento agradecer o Espírito Santo. Agradecer a Jesus, agradecer ao Pai por esse grande amor. Queridos, nós precisamos diariamente refletir sobre este amor da Trindade para conosco. Na realidade, eu ouso afirmar que a maioria de nós que estamos aqui, aqueles que estão nos ouvindo, que a maioria dos cristãos, eles não param para pensar sobre isso. Não param para ruminar esta palavra, para entender a complexidade deste grande amor para conosco. Que amor que é este? Que amor que é este? Onde o Pai entrega seu Filho para sofrer por pessoas como nós. Que amor é este?
pessoas ingratas, egoístas, injustas e tantas outras coisas que nem vale comentar. Que amor é este? Que amor é este que um filho aceita deixar toda a sua glória para vir aqui como um simples humano, para nos ensinar o caminho de volta para a plenitude da comunhão com a Trindade? Que amor é este? Que amor é este que o Espírito Santo aceita habitar em um corpo corruptível, onde ele tem que presenciar diariamente as nossas fraquezas, onde ele tem que presenciar da nossa humanidade e aguardar até que sejamos transformados, porque nós não o ouvimos, porque nós continuamos desobedientes, ouvimos um dia sim, outro dia não, somos levados pelas nossas emoções. Que amor é esse? Que amor é esse? O Espírito Santo nos conhece. E nós precisamos, queridos, mudar. E Ele aguarda, Ele espera, Ele é paciente. Ele não nos julga, Ele não nos pune, mas Ele espera para que nós possamos ouvir e cumprir assim o propósito das nossas vidas. Eu gostaria que você parasse e pensasse sobre você, sobre suas atitudes, sobre seus comportamentos. Como tem sido a sua resposta a este amor? Como tem sido? Hoje você tem a oportunidade de pedir ao Espírito Santo ajuda. Somente Ele pode te ajudar a ser santo como Jesus é. Somente Ele. Jesus veio a esta terra para ser um exemplo para nós, para nos mostrar que podemos ter controle sobre as nossas emoções e as nossas atitudes, que podemos sim escolher entre o bem e o mal, que podemos estender a nossa mão ao próximo, que podemos amá-lo, seguindo assim os passos de Jesus. A maioria de nós se preocupa apenas consigo mesmo, apenas se preocupa com a sua vida, com seus filhos, ou com seus pais, com o seu mundinho. Mas Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para amarmos também aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são necessitados do amor dele, aqueles que ainda não o conhecem. Jesus nos chamou para orarmos por eles, porque é através da oração que a palavra é entendida, que os nossos olhos são abertos. Queridos, eu quero que você pense no ano de 2023. Quantas pessoas tiveram a sua vida mudada, transformada, impactadas, salvas, porque te conheceram e através de você conheceram a Jesus? Quantas vidas foram impactadas por você ser filho de Deus? Sabe, Deus não nos deixa sem saber daquilo que nós fazemos. Como, vou usar o Euler novamente, permita-me. Como o Euler deu o testemunho aqui. Deus não o deixou na ignorância. Deus trouxe a ele o testemunho de que, independente de como nós estamos, se nós somos filhos e obedecemos ao chamado, Ele vai nos usar independente da forma como estamos. O Euler naquele momento estava triste. Como ele disse, ele fez por obrigação, por obedecer a palavra, mas ele foi obediente à palavra. E por mais que você pense que as suas palavras estão sendo julgadas ao léu, estão sendo julgadas ao vento, a palavra de Deus jamais volta vazia. E Deus quer usar cada um de nós.
Se você foi usado, com certeza você tem testemunhos. Porque Deus não deixa o filho dele sem saber aquilo que ele está fazendo através de você. Com certeza testemunhos vieram até você. Da mesma forma que veio até o Euler. Deus, querido, está te dando uma oportunidade de fazer diferença neste ano. Ele te convida para olhar para o que Ele fez por você. Você quer ser bem-sucedido neste ano? Cumprir a vontade de Deus em todas as esferas da sua vida? Ou seja, na sua área espiritual, na sua área conjugal, com seus parentes, irmãos, pais, com seus filhos, servir o próximo, na sua vida social com seus amigos, na sua saúde, no seu bem-estar, na sua vida profissional, financeira, intelectual, na sua vida emocional. Você quer ser bem-sucedido? Sim ou sim? Glória a Deus, eu também. Eu quero ser bem-sucedida em todas as áreas. E neste ano nós vamos caminhar juntos, unidos em um único propósito. Entender o papel de filho. Cumprir a vontade de Deus para nós como igreja. Sendo uma igreja relevante, que faz diferença em nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Onde nós acolheremos e nos importaremos verdadeiramente com o próximo, demonstrando o amor do Pai. Queridos, dando continuidade, porque estamos só no início, nós vamos ler novamente o primeiro versículo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. João está dizendo, percebam, observem, ele está chamando a atenção. Atentem ao amor do Pai. Este amor que Ele nos dá, livre e de espontânea vontade, a fim de sermos chamados em alta voz de filhos de Deus. Ele nos chama para um relacionamento íntimo, recíproco, formado pelos laços do amor, da amizade, da confiança, da lealdade. Deus nos chama de filhos em uma atitude amorosa. Por sermos filhos de Deus, a multidão incrédula, a massa inteira de homens alienados de Deus, e por isso hostil à causa de Cristo, não nos aceita. Eles nos rejeitam como fizeram com Cristo. Isso é motivo de alegria para nós, porque nós somos filhos de Deus. Queridos, não se preocupe com o que pensam de vocês, com o que falam de vocês. Eles fizeram o mesmo com Cristo, por não o conhecerem. Você é filho querido de Deus. Fale para você, eu sou filho querido de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. Ele te chamou para ser íntimo dele, ser amado por ele. Por isso o apóstolo João diz, observe, preste atenção. Ei, preste atenção, o Criador, o Todo-Poderoso, o El Shaddai te chama de filho. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Querido, você agora é filho de Deus. Eu não sei quantos estão entendendo, compreendendo
tamanho presente. Todo aquele que nasceu de novo, que nasceu do Espírito, passa a ser filho de Deus. Só que ainda não foi tornado manifesto, ou visível, ou conhecido o que está escondido. Ou seja, o que ainda não podemos ver. Mas um dia veremos, e todos verão o que haveremos de ser, semelhantes a Deus, o nosso Pai. Pois o veremos como Ele é, e assim seremos também, pois somos seus filhos. Cada um de nós somos seus filhos. Quando Deus se manifestar, você verá quem você é. Você verá como você é. Deus é santo, é misericordioso, é amoroso, Ele é justo, Ele é fiel. E nós devemos buscar ser como Ele. E a motivação para uma vida de pureza começa em Deus e jamais com o homem. É pela contemplação do amor de Deus que somos desafiados a viver em santidade. A palavra de Deus diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Quando nós contemplamos o amor de Deus, é que somos desafiados, guarde isso, a viver em santidade. Terceiro, e assim mesmo, terceiro versículo, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E porque você tem expectativa, confiante da eterna salvação em Cristo, confiando na palavra, onde Deus te chama de filho, você se purifica, você busca santidade, pois sabe que seu Pai é puro e é santo. Você deve se fortalecer através do Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo seremos fortalecidos para vencer cada obstáculo. Você deve, querido, se afastar das más companhias. Pois você, guarde isso, você é o resultado das 5 pessoas que caminham ao seu lado. Você deve observar quem são as pessoas que estão andando com você. Você deve ser intencional para aproximar de pessoas com o coração quebrantado, para se aproximar de pessoas sedentas da palavra, para se aproximar de pessoas de oração, tementes a Deus, generosa e que fluem no espiritual. Aquilo que você quer para a sua vida, você deve andar com pessoas que são assim. Dessa forma, querido, você vai se lavando e se limpando através da palavra e da oração. E cada vez mais se aproximando do Pai. Lembrem, é pela contemplação do amor. Vamos lá? É pela contemplação do amor. Vamos repetir? É pela contemplação do amor que somos desafiados a viver em santidade. É a única forma. Guarde bem esta frase. O grande amor de Deus deve ser correspondido em uma vida de pureza, em uma vida de busca pela santidade. Nós somos membros da família de Deus e seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O pecado é uma
ativa rebelião contra a vontade de Deus. Vocês têm consciência disso? A ação do pecado é insurgir-se contra a obra de Cristo, contra a obra do nosso Jesus na cruz. Toda vez que um filho de Deus peca, ele está se levantando contra Cristo, mostrando que não entende ou não dá o devido valor ao que Jesus fez naquela cruz. Todas as vezes que um cristão peca, todas as vezes que um cristão peca, todas as vezes que um cristão consciente peca, ele está dizendo que não crê, que não dá o devido valor à obra de Cristo na cruz. Se Cristo se manifestou para tirar os pecados, seria correto querer mantê-los? Seria correto querer mantê-los? Se o pecado demandou o Pai a entrega do seu único filho, o seu filho, para uma morte de cruz, então nós podemos considerá-lo nocivo. Aliás, nós podemos considerar que o pecado não é nocivo, que ele não é prejudicial, que nós podemos desculpá-lo, nós podemos considerar assim? Isto, queridos, é impossível. Jesus e pecado jamais poderão andar juntos. Disso resulta, todo aquele que permanece nele não vive na prática do pecado. Todo aquele que entende o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do Espírito Santo, não anda na prática do pecado e não compactua com o pecado. Pecar é obedecer ao que peca desde o princípio, o diabo, em lugar de obedecer a Deus. Queridos, nós podemos escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Toda vez que você é tentado a pecar, você tem o livre-arbítrio. Por isso, nós temos aqui na nossa conduta o jejum, para fortalecer o teu espírito e colocar a sua alma no lugar que ela deve ficar. Porque a sua alma é que tem desejos pecaminosos. É a tua alma que quer fazer o contrário que a palavra de Deus diz. É a tua alma que, ao invés de você pegar a palavra e meditar na palavra e orar e buscar o Senhor e ter comunhão com os irmãos, te faz ter comunhão com quem não é temente a Deus. Te faz fraquejar. Qualquer um de nós, se eu me afastar dessa palavra, se eu parar de ler esta palavra, se eu parar de orar, vocês podem ter certeza que vocês vão ter notícias ruins de mim. Porque logo, logo, eu estarei saindo da comunidade cristã. A não ser que a minha família me cerque de oração, comece a caminhar comigo. Mas se você, principalmente você que é sozinho, que só você é cristão na sua casa, ou às vezes você é o cristão mais firme, se você fraquejar na leitura da palavra, na oração, no jejum, na santificação, você pode ter certeza, na comunhão, no caminhar com os irmãos, no estar na igreja congregando, no participar de uma célula, de ser discipulado, acompanhado, você pode ter certeza, porque nós já vimos muitos caindo. Nós já vimos. E a palavra de Deus para nós neste ano é: cuide-se para que não caia. Vigie para que não caia. Olhe para o amor de Deus. Busque o amor do Senhor. Queridos, somente
por meio do sangue de Jesus, nós podemos ter vitória sobre o pecado e sobre tudo em nossa vida. O pecado não pode ser tirado pelo esforço humano, não tem como. Não podemos nos lavar a nós mesmos. O injusto não pode se justificar. Ele não pode se justificar. O impuro não pode purificar a si mesmo. Somente o sangue de Jesus pode nos lavar de todo o pecado. Devemos andar longe do pecado. O pastor Léo Capuchin, em uma das ministrações dele aqui, e nesse altar mesmo, ele estava falando o tanto que nós devemos nos afastar do pecado. Se o pecado está aqui, nós devemos estar bem longe dele. Cada um de nós sabemos a nossa vulnerabilidade. Em que nós somos vulneráveis. Aonde podemos cair. Mas tem pessoas que ficam brincando com o pecado. Ele fica aqui, ó. Ele anda aqui, ele fica rodeando, ele fica aqui, até que um momento ele chega aqui. E sem perceber, ele já caiu. Com o pecado não se brinca. Guarde isso no seu coração. Busque ajuda. Muitos cristãos passam por desafios e não buscam ajuda, porque acham que são autossuficientes. Não, nós somos uma família e nós precisamos compartilhar os nossos desafios com pessoas idôneas, com pessoas que confiamos. Por isso o discipulado é tão importante. Por isso estar no GC é tão importante. Porque você vai encontrar pessoas que vão andar com você, que vão caminhar com você e que vão te ajudar a vencer os seus desafios. Quantos têm problemas com jogos, com pornografia, com mentiras, com vícios diretos? Se você não consegue vencer, busque ajuda. Agora, se você já venceu, não brinque com isso. Porque quantas pessoas já deixaram o vício por anos, mas de repente volta e começa tudo de novo. Ontem, eu estava conversando com duas pessoas. E a conversa era como batizar uma pessoa que aos nossos olhos, continua na prática do pecado. Nós sabemos que a pessoa está na prática do pecado, que ela continua, ela não consegue, porque, queridos, eu conheço tantos testemunhos, que a pessoa, quando ela se converte, ela toma um posicionamento. Eu não vou fazer isso mais. E ela toma uma decisão fortalecida pelo Espírito Santo, fortalecida por Deus, e ela não volta mais. Mas existe aqueles que querem, mas continuam na prática do pecado. Eu não tenho força, eu não consigo, eu não dou conta. Mas por que o outro dá conta e você não dá conta? Será que você não disse não? Será que você não foi determinado em dizer, isso não é para mim, eu não vou agir assim mais, eu tenho o Espírito Santo que habita em mim e a força vem dele? Ou será que você continua através do seu ego, da sua alma, alimentando esse desejo carnal? E contando mentirinhas para você mesmo, eu não dou conta. Dá sim. Dá sim. Jesus morreu por você. Ele pagou um preço alto para que você ficasse livre do pecado. Ele não morreu em vão. Então, se ele disse, você estará livre sim. Basta você tomar uma decisão diante dele. Queridos, a minha filha, muitos aqui sabem, ela tomava muito remédio. E no encontro com Deus, Deus chegou para ela e falou assim, olha, você vai jogar todos os remédios fora. E eram remédios de tarja preta, que você simplesmente não abre mão dele, não. Se ela ficasse sem tomar o remédio um dia, ela passava muito mal.
E aí ela pensou que era coisa da cabeça dela. Ela falou, não, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com meus pais e eu vou desmamando o medicamento. Porque ela sabia que ela não queria passar mal do jeito que ela passava. Se ela esquecesse de tomar o remédio, gente, era muito mal que ela passava. Vocês não têm noção. Mas Deus confirmou no coração dela. Jogue fora. E ela precisou ter uma atitude. Ela precisou tomar uma atitude, uma ação. Ela precisou confiar naquilo que Deus estava falando. E eu sei que Deus está falando com você hoje aqui. Deus está falando com você aí na sua casa. Eu tenho certeza que o Senhor está falando. E Ele está falando com você. Abre mão. Confia em mim. Você não está sozinho. Abandone esse pecado. Jogue fora. E busque a santidade em mim. Queridos, ela fez isso. E ela chegou lá em casa passando mal. Ficou só de cama, muito mal. Não conseguia comer, não conseguia nada. E eu e o Kennedy preocupados com ela, porque ela não havia contado para nós. Até que nós chegamos para ela e falamos, Ana, nós temos que te levar no médico. Porque nós não sabemos o que você tem. E aí ela falou assim, mãe, eu posso contar para vocês o que aconteceu? Isso ela estava no 2º dia. E aí eu e o pai dela ouvimos. E na hora que ela compartilhou conosco, nós falamos com ela assim, filha, o certo, humanamente, seria você desmamar. Mas eu sei que a Ana não brinca de falar que Deus falou, quanto muitas pessoas falam. Quantas pessoas eu já ouvi aqui na igreja falando, Deus falou comigo isso. Aí a pessoa vai e faz, dá tudo errado, porque não foi Deus que falou. Mas se for Deus está falando com você, você falou que foi Deus, quem sou eu para dizer que não? Apenas Deus confirma no meu coração. Ou muitas vezes no coração do líder. Porque quantas pessoas já chegaram para mim com uma atitude totalmente errada, que nós sabíamos que era errada, não era o que Deus tinha para aquela pessoa, e aquela pessoa chegava e falava assim, olha, Deus falou comigo. Aí eu ia até o líder. Olha, fulano está falando isso, você sente paz no seu coração? Não. Pois é, nem eu, mas tudo bem. E a pessoa ia, fazia, quebrava a cara. Mas quando a Ana falou isso conosco, nós sentimos paz. Tanto eu quanto o pai dela, e falamos assim, porque ela não é de ficar brincando com Deus. Se Deus falou com você, filha, vai que nós estamos com você. Vai em frente. E naquela semana, foi semana de muita luta e de muita oração. Mas sabe o que aconteceu com a Ana? Ela foi totalmente curada. Ela não mais usa medicamento nenhum. A Ana é outra pessoa, porque quem curou foi o próprio Deus. Mas precisou de uma atitude dela, de crer na palavra do Senhor. Ela poderia continuar, porque o medicamento, ela poderia continuar com o medicamento. Porque ela estava bem, entre aspas. Com o medicamento ela estava bem. Mas Deus queria livrá-la para que ela pudesse testemunhar. E é isso que Deus está falando conosco nesta manhã. O pecado, querido, como nós falamos, ele consiste em se levantar contra o que Jesus fez na cruz. E a palavra de Deus nos diz assim. Aliás, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu anotei aqui. Para o apóstolo João, o pecado deliberado é uma conspiração contra o amor do Pai, contra o sacrifício expiatório de Jesus e contra a obra regeneradora do Espírito Santo. E a maneira, queridos, de nós conhecermos os verdadeiros cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, é pela sua conduta moral. Pelos frutos é que se conhece a árvore. Queridos, que nós possamos levar uma vida pura em Cristo, porque só assim nós seremos vencedores em todas as áreas. Concluindo e convidando o ministério de louvor, o amor da Trindade nos constrange. Através do amor, passamos de criatura a sermos filhos de Deus. Eu quero chamar os diáconos também.
Como filhos, devemos nos arrependermos do pecado, abandoná-lo e seguir rumo à santidade diariamente. Para isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo, de sermos intencionais em escolhermos nossos amigos, os que andam conosco. Os 5, lavarmos no sangue de Cristo diariamente, através da palavra, da oração e do jejum. Queridos, eu gostaria que vocês ficassem de pé, porque eu quero fazer uma oração com vocês. Eu quero que vocês orem comigo, colocando as suas lutas no altar, confessando-as a Jesus agora e pedindo perdão pelos seus pecados. Peça ao Espírito Santo para fazer você sobrenaturalmente forte. Abandone agora os seus pecados em nome de Jesus. Arrependa-se e não pratique mais. Feche seus olhos e orem comigo. Pai, eu reconheço que tenho sido guiado pelas minhas vontades, pela minha alma. Mas hoje eu tomo uma decisão de abandonar a prática do pecado. Fale qual o pecado que tem te atormentado, que tem sido mais desafiador para você. Espírito Santo, o Senhor é o Espírito de fortaleza. Faça-me sobrenaturalmente forte em Cristo, em Jesus, para que eu me livre deste pecado. Sonda, Senhor, o meu coração e veja se há em mim algum caminho mau que não percebi ainda. Mostra-me, perdoe os meus pecados, perdoe os meus pecados, a minha fraqueza, e me guie pelo caminho da justiça, do amor e da santidade do nome de Jesus Cristo. Faço, Pai, esta oração em fé, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Nós cremos na tua palavra. Enquanto o ministério de louvor ministra, eu gostaria de pedir os diáconos para servir a ceia. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
sacrifício de Jesus Cristo por nós. Jesus instituiu a Santa Ceia para lembrarmos do seu sacrifício e reafirmarmos a nossa fé nele. Quando tomamos a Santa Ceia, nós declaramos ao mundo que Jesus morreu por nós e por todos que creem nele. Na Santa Ceia, são partilhados 2 elementos simbólicos escolhidos por Jesus. O pão, que representa o corpo de Jesus, que sofreu toda tortura e dor por nossa causa. Por amor a nós, Jesus suportou a humilhação e a maldade na carne para que nossos corpos fossem aliviados da condenação eterna. O vinho, que representa o sangue de Jesus e a nova aliança de Deus conosco. Ao ter seu sangue vertido como sacrifício, Jesus rasgou e pagou os nossos pecados. Ele rasgou a nossa dívida, ele pagou pelos nossos pecados. Através do sangue de Jesus, fomos purificados e libertos. A Santa Ceia do Senhor é um momento em que devemos trazer à nossa memória o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz. O preço pago por Ele para que tivéssemos a salvação. Em Hebreus 9, 15 e 17 diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Em 1 Coríntios 11, do 27 ao 30 diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Lucas 22, 19 ao 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vocês. Comem do pão e bebam do cálice. Que juntos façamos isso. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor, glória, glória, glória. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo
entendi o teu grande amor, entendi que a Trindade tem um grande amor para comigo, e devido a isso eu sou chamado filho de Deus. Se reconhecer que sou pecador, se pedir perdão pelos meus pecados, se reconhecer que Jesus Cristo veio a essa terra para me ensinar o caminho, para me ligar ao Pai. Reconheço que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, que Ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai, e que hoje o Espírito Santo está aqui e habita em seus filhos. Eu aprendi e eu quero esta vida. Eu me entrego ao Senhor. Pai, eu quero colocar diante do Senhor todas essas pessoas que estão me ouvindo, seja através das redes sociais agora, ou outros dias, aquelas que estão se entregando ao Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor, que o Senhor possa recebê-las. Oh Pai, que elas permaneçam firmes no teu caminho e que jamais se afastem da tua palavra e do teu grande amor. Eu as abençoo. Eu abençoo cada um de vocês. Que os bons momentos em Cristo sejam eternos e que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Senhor, transbordem na sua vida, na vida da sua família, trazendo a verdadeira paz que excede a todo entendimento, trazendo a sabedoria que é o temor de Deus. Que a força venha sobre vocês para enfrentarem os obstáculos, os desafios desta vida. A fé para que vocês possam se defender dos dardos inflamados do inimigo. E principalmente, que venha sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós, o amor com o qual o mundo conhecerá Jesus. Que vocês possam ir em paz, no amor do Pai. Dê um abraço no seu irmão. Feliz 2024, um ano de vitória, um ano de conquista, um ano de bênção do nosso Deus. Aleluia.